Beleza, Mido? Bom dia a todos, público presente. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Iniciamos a audiência pública referente às metas fiscais conforme ofício número 055/2018. Solicito a Vossa Excelência autorização para utilização do auditório Nicanor de Camargo Neves no dia 27 de fevereiro de 2018, às 9 horas, visando atender ao artigo 9º e 4º da Lei Complementar, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para a realização da audiência pública das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2017. Solicito ao senhor Joaquim, responsável pelo Executivo, que faça a exposição da matéria. Bom dia, Joaquim. Bom dia, presidente, vereador Popai. Bom dia, presentes, pessoas presentes, internautas, funcionários dessa casa. Essa audiência, ela vai tratar do terceiro quadrimestre de 2017, ou seja, é o acumulativo de janeiro a dezembro, o que ocorreu no ano, as metas previstas para o ano, se foi atingida ou não, foram atingidas ou não. É uma audiência muito importante, tá? Porque é o fechamento do ano, do exercício 2017, quanto às metas fiscais, com os devidos cumprimentos. Quero salientar aqui que essa audiência foi marcada para essa data, para esse horário. Ela foi devidamente divulgada no átrio municipal, no site da Prefeitura, site oficial da Prefeitura, foi publicado em jornal e também visa dar essa transparência de que teremos uma audiência para avaliar as metas fiscais referente ao exercício 2017. Então, a gente dá ampla publicidade e divulgação. Sendo assim, vamos passar a tratar das metas fiscais. A Lei Federal, a Lei Complementar 101/2000, ela exige que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas de cada 4 meses. Então, o período tratado é o terceiro quadrimestre, mas ele engloba de janeiro a dezembro. Então, passamos, ao relatório. Cumprimento das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2017. A Prefeitura Municipal de Paraibuna, por sua Diretoria de Finanças, apresenta à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal e aos representantes da população o resultado da execução das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. A audiência pública é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e deve ser amplamente divulgada para que haja devida participação popular na administração pública. Então, é importante que o povo, que todo mundo que possa, o horário é ruim, mas é bom que venha alguém da comunidade, que represente a comunidade paraibunense para se ater aos fatos ocorridos e o cumprimento da legislação federal. Com relação ao cumprimento das metas fiscais, os principais objetivos da audiência são demonstrar as receitas arrecadadas no período, comparados com a sua previsão, demonstrar as despesas realizadas e executadas no exercício, comparar as receitas e as despesas, demonstrar e analisar as metas do resultado primário nominal e comparar as metas e as dívidas do município. Então, tem que verificar, a receita comportou no previsto? Sim ou não, para mais e para menos? As despesas foram executadas, o exercício foram satisfatórias, ultrapassou a previsão, ficou aquém? Como que foi feita? Foi bem executada? Foi na medida do possível, dentro da realidade do município ou da nação? Comparar as receitas e despesa. Arrecadou mais do que gastou ou gastou mais do que arrecadou? É como no dia a dia da gente. Demonstrar e analisar o resultado primário e nominal. No primeiro momento, arrecadou mais do que gastou. Então, tá bom, nominalmente. Primariamente, ou melhor. Nominalmente,
Ah, mas sobrou, mas eu tenho parcelamento que eu tenho que pagar durante um tempo ainda. O IPMP, por exemplo, eu ainda tenho mais ou menos um ano, 12 meses para mim pagar. Tá? Então, daqui a 12 meses, 13 meses no máximo, a gente não vai ter mais dívida com o IPMP. Tá? O que a gente já não tem com o INSS. Tá? Parcelamento do INSS a gente não tem. E a Fundo de Garantia ainda tem alguma coisa que deve vencer também ano que vem. E as metas e dívidas do município. Voltando, as metas. A meta foi atingida? Eu consegui pagar, rezar, pagar? Consegui dividir minha dívida consolidada? Melhorei meu fluxo de caixa? Tenho saldo financeiro? Tenho aplicado? Tenho reservas financeiras para mim começar o ano? Porque a gente conseguiu passar para esse ano, para me adiantar. E as dívidas do município? Eu tenho a dívida com o IPMP. E aí, Fundo de Garantia hoje. Daqui a um ano, a gente paga em torno de R$100 mil para o IPMP. Por mês, é em torno de 90 mil, né? Então, por ano, é em torno de 1 milhão e alguma coisa. Esse 1 milhão, daqui a um ano, ele vai poder ser utilizado em ações diretas do município, né? Nesse comportamento da Receita. Ó, para você ver, eu tenho uma dívida que o município tem que pagar, tem que manter em dia, tá? Ou seja, se o município cumpre suas obrigações em dia, e com isso ele acelera o processo de pagamento, ou seja, ele paga em dia, logo acaba essa dívida, eu tenho 1 milhão e 200 para mim começar a gastar em outras coisas. Isso são planejamentos futuros que a gente vai... O que eu vou fazer com esse 1 milhão? Vou usar em outras coisas. Então, o resultado bruto da execução orçamentária analisa o comportamento da receita e das despesas orçamentárias do município de Paraibuna. Então, essa análise, o resultado bruto, tá? Conforme DENDEFERE do demonstrativo, a receita bruta de um período comportou acima das previsões expectativas BPA, LDO e LOA. Arrecadamos um orçamento do município de 57.340.000, nós chegamos a 60.800.000. Tá? Motivado em especial pela arrecadação de ICM e IPVA, que superaram a previsão do exercício. O IPVA e o ICM superou a expectativa. Tá? Foi além do que a gente previu. E acabaram gerando um excesso de arrecadação, a prefeitura em torno de 1.600.000 com isso. Outra coisa que a gente deve salientar é que a receita tributária do município, que é a receita própria, IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS, chegaram a arrecadamos 95,41% da prevista. Então, fomos praticamente em cima, né? Foi bem, como é que fala? O trabalho, quer queira, quer não, ele foi atingido quase na sua totalidade. E ainda o IPMP, que teve um superávit também, ou melhor, teve um excesso de arrecadação também, em torno de 1.600.000. Com isso, o município teve de 57.340 para 60.800, essa diferença de 3.800.000 foi 1.600.000 da prefeitura e 1.800.000 do Instituto de Previdência. Então, esse excesso, ele compõe o quê? É dinheiro que fica para mim começar a gastar esse ano. Pago a conta que eu tinha, tá? Paguei as contas que eu tinha. O município, o ano passado, vocês são sabedores disso, pagamos todos os funcionários dentro do ano, pagamos os fornecedores que venceram dentro do ano, tá? Ficou fornecedor para pagar esse ano, ficou em cargo, mas com dinheiro em caixa. A prefeitura fechou com um saldo bancário, né, no caixa em torno de 3.500.000, sendo que desse valor, em torno de 1.500.000 é reza a pagar, que é encargo patronal, alguns fornecedores que a nota chegou final de dezembro, pagar esse ano, e pagamos, né, esse ano. O pagamento hoje, a gente pagou até o pagamento, o que venceu dia 10 de fevereiro está pago, o que vai vencer dia 20 está lá para ser pago, só que a gente já priorizou ontem para hoje a folha de pagamento, tá? Então a folha de pagamento a gente tem prioridade, é ordem, determinação do prefeito e da diretora financeira, pagar folha de pagamento. Estamos fazendo as transferências para o Instituto de Previdência, para a Fundação Cultural e para a Câmara, tá? O Instituto de Previdência também está sendo pago, o parcelamento está em dia, estamos pagando os encargos patronais do INSS e Instituto de Previdência também. Então, para você ver, esse dinheiro, dia 31 de dezembro, eu tinha esse valor, 3.500.000 aproximadamente. Hoje, você vai falar, mas e hoje tem quanto? Está entrando receita também, mas acontece o seguinte, eu também já fui gastando esse dinheiro para pagar os compromissos assumidos no ano passado, tá? Que é encargo patronal e fornecedor. Cabe ainda salientar que a atual conjuntura econômica do Brasil, ela não abre um leque para você começar a criar despesas e programas novos. Nós somos obrigados
a fazer despesa a contento. Então, o município, ano passado, visando cumprir as metas e demonstrativos fiscais, a prefeitura tomou uma medida cautelosa e responsável, não fazendo economia nem na educação e nem na saúde, tá? Infelizmente, outros setores acabam sendo atingidos, mas a educação e saúde temos que atingir o percentual constitucional, além das condições. Em linhas gerais, eu quero falar o seguinte: a receita prevista, então, 57 milhões 340. O município, que é Prefeitura, Instituto de Previdência, Câmara e Fundação Cultural, né, arrecadamos 60 milhões 883 mil. Então, para vocês verem, arrecadamos mais do que estava previsto. Eu quero salientar duas coisas. Na receita corrente, na receita de capital, nós recebemos convênio, tá? 240 mil de convênio, final de dezembro, da saúde basicamente da saúde, da serviço de obras aí, e também tivemos alienação de bens, também alienamos bens no ano passado. Depois eu quero falar de despesas, né? Ela comportou dentro da expectativa, e a gente teve superávit, tanto na despesa empenhada como a liquidada, ou seja, eu gastei menos do que arrecadei. Ora, então o município arrecadou e gastou menos. Que bom isso. Porque a gente fala, que bom, porque eu controlei meu gasto. É claro que sacrificamos, a gente fala isso muitas vezes, alguns setores, sacrificamos algumas ações, tá? Mas com cautela e responsabilidade para mim cumprir a meta. Porque de nada seria eu fazer tudo o que a gente quer, muitas vezes, como na casa da gente, e chegar no final do ano eu não ter dinheiro para pagar folha de pagamento, não ter dinheiro para pagar fornecedor, tem dinheiro para honrar os compromissos que assumidos. Então, a gente criou essa cautela. Mas esse dinheiro, essa dotação do ano passado, ela ficou ano passado. Esse dinheiro eu posso utilizar em anos seguintes. Isso é um superávit orçamentário que eu pego, vira financeiro. Passou para outro ano, ele é financeiro. Então, eu tive superávit orçamentário. E essa receita que sobrou, tá? Esse dinheiro que sobrou, esse numerário, eu posso utilizar nesse ano. Porque a gente sabe que no começo do ano a gente tem expectativa de que arrecadar, né? Então, a gente começa a arrecadar em janeiro, eu tenho dinheiro em caixa para me desenvolver, pagar meus compromissos assumidos no ano passado e cumprir as minhas obrigações do exercício. Ou seja, pagar em dia. Depois eu quero salientar, então, que com o advento do orçamento, durante o ano, existem alterações. Quais são as alterações? O orçamento era 57 milhões, foi para 63. Por que isso? Porque eu posso utilizar recursos de superávit financeiro de ano anterior, tá? Então, ano passado, a gente está tendo superávit. Esse superávit, como vai acontecer esse ano, eu uso no outro ano. É como se eu guardasse o dinheiro na poupança e falasse, agora eu tenho dinheiro. Se eu ganho 10 mil por mês, 12 mil no ano, mas sobrou 500 no ano passado, e desse ano eu posso gastar 12.500, tá? Agora, o município, é evidente isso, o município, a prefeitura, ela não tem que ficar guardando dinheiro, é verdade. Mas ela tem que gastar com cuidado, porque ela tem que ter um controle, porque a gente não sabe a expectativa da receita esse ano, como é que vai ser. Tem uma perspectiva boa, a gente está vendo isso. Agora, o município, começo do ano, entra essa receita de IPVA, entra receitas até grandes. O IPTU ainda não. Mas aí você não pode falar assim, em janeiro eu arrecadei X, eu não tenho esse parâmetro como uma constante durante o ano. Vai ter mês que, tipo assim, abril já não tem IPVA mais, e daí? Vai ter algum IPVA, mas não o montante que chega nos primeiros 3 meses. Isso aí todo ano é assim. Então, a gente tem que ter muita cautela e cuidado. Se for olhar o balancete de arrecadação em janeiro, nós chegamos a atingir 50 milhões, 5 milhões. Tá? Então, a prefeitura, 5 milhões, fora o Instituto de Previdência, 5 milhões, eu arrecado 60, como se diz, tranquilamente, mas a gente não sabe daqui para frente como é que vai ser, tá? Porque basicamente o IPVA tem um peso significante nos primeiros 3 meses. Então, quando eu tinha um orçamento de 57, 340, tá? Que chegou a ser autorizado
porque eu tenho reserva de contingência, tudo vai para 63 milhões, e eu gastei 56,651, ou seja, eu, mesmo com toda a autorização, eu não gastei tudo que eu podia. Ó, para você ver, eu estava autorizado. Tinha convênio para vir, fui incrementando o orçamento. Tem superávit do ano passado, mas mesmo assim eu não gastei, não empenhei. E no liquidado eu gastei 55 milhões, ou seja, 1 milhão praticamente, 1 milhão que eu consegui, que eu assumi, empenhei, e estou pagando agora em 2018. Por quê? É encargo patronal, eu tenho fornecedor, tá? Tem despesa da saúde, tem despesa de energia, que a conta chega em final de dezembro, referente a dezembro, que eu pago em janeiro do outro ano. Isso aí é coisa comum, tá? Então, nós tivemos superávit pela despesa empenhada de 5 milhões, e pela despesa liquidada de 5.200, e pela liquidada de 5.700. Aí fala assim, nossa, então, eu olho para ver, mesmo arrecadando, de novo, 60 milhões, eu gastei 56. Então, esses 5 milhões, vamos gastar com cautela. De novo, sem apertar, sem prejudicar ações da saúde e educação, principalmente. Até o social mesmo a gente evitou prejudicar. A ponto que a saúde a gente chegou a aplicar 26%, quando o mínimo é 15%. A gente vai ter uma audiência daqui a pouco da saúde. Tá? E o ensino, que é 25%, nós aplicamos 30%. Chegamos a pagar 29,5%. Tá? Aí, olha para vocês, então, tem que cumprir o ensino e a saúde. Tá? O restante vai adequando. Só que o prefeito tem a prioridade de folha de pagamento, encargo patronal, pagamento de parcelamento, obrigações, porque aí o município tem que ter crédito, tem que pagar os fornecedores em dia. A gente tem uma demanda grande da merenda. A merenda a gente gastou em torno de 850 mil ano passado com dinheiro próprio, 850 mil. Tá? O governo federal manda em torno de 150 mil. Então, a gente vê que o município, ele chega a atingir praticamente 80% da despesa da saúde com dinheiro do Tesouro. Então, para vocês verem que o município tem despesa, e despesas que muitas vezes a gente fala, é muito dinheiro, mas as ações são muitas. A gente tem evidência nisso aí, na nossa demanda, né? A demanda de pessoal nossa, a gente gasta em torno de 26 milhões a 27 por ano de pessoal e encargo patronal. Ou seja, a gente está na faixa de pessoal em torno de 51%. 51,30% já é prudencial, até aí está bom. Então, o nosso gasto do município, praticamente metade do orçamento, um pouquinho mais, é com o pessoal em encargo. Ainda tem que pagar dívida, né? Tem que pagar as aplicações, os compromissos, os parcelamentos. É claro que a educação do Fundeb, por exemplo, vem dinheiro para a gente tem um ganho. Ano passado foi em torno de 1 milhão e pouco, tem um ganho, mas esse Fundeb a gente contribui com ele e tem um ganho, mas o dinheiro do Fundeb muitas vezes é insuficiente para pagar a folha própria dos professores do magistério ou da educação. Tá? Então, vai sobrar para quem? Para o Tesouro. Aperta onde? Aperta outro setor. De novo, com cautela e responsabilidade. Porque a gente não pode chegar no final do ano e falar não tem dinheiro para nada. A gente não pode ir gastando a contento. Pode ver que os eventos, muitas vezes, a gente segurou, fez economia em vários setores. Então, a gente trabalha pela essa palavrinha, parcimônia. Gastar com responsabilidade, tem que ser eficiente, econômico e eficaz, com pouco dinheiro. O que a gente faz, às vezes, na casa da gente. Então, tem que ter essa cultura de fazer, ainda mais que é dinheiro geral do povo. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela. Tem casos esporádicos que a gente vai abrir mão, vai incrementar para atender, dependendo do caso, uma parcela. A gente não vai abrir mão, com todo o respeito. Essa chuva que está tendo, Defesa Civil, a gente não vai abrir mão de economizar na Defesa Civil se for para atender a população. Então, a gente tem as prioridades. A Defesa Civil precisa fazer, vamos incrementar, vamos melhorar, porque a gente precisa disso, porque é um período que a gente passa o ano. Tá? O ano passado, graças a Deus, não sofremos nada, a Defesa Civil nada grave, mas a gente não sabe esse ano como é que vão ficar as pontes. Como é que eu tenho que priorizar? Tenho que priorizar as pontes. O município de Paraibuna é muito extenso, então tem muita área rural que precisa de cuidado, para escoar tanto a produção agrícola, quanto também para locomoção dos munícipes. Então, pelo que vai demonstrado, houve superávit, tanto na empenhada quanto na liquidada, ou seja, eu gastei menos do que arrecadei. Então, eu gastei com cautela. Então, mas então está sobrando dinheiro? A gente tem que segurar, porque a gente não sabe, a gente brinca, o dia de amanhã, final do ano, a gente estava na expectativa. Em outubro, novembro, a gente estava na expectativa. Como é que vai ser? Como que não vai ser? Por si só, a receita de ISS, que foi praticamente orçada, arrecadada, as obras começaram a fluir, né, aqui na obra do túnel, né, da serra,
começou o pedacinho lá a entrar alguma receita de ISS nosso, tá? Só que a gente ainda vive muito em função das obras. Aí vai falar outra coisa, mas e o pedágio? E o pedágio, o pedágio em si é sazonal, é época, tá? E ele é dividido por todo o trecho, tá? Em todos os municípios, ou seja, é rateado proporcionalmente à quilometragem. Então, não é diretamente proporcional à arrecadação de pedágio da praça de Paraibuna, todas as praças somam e faz esse rateio. Ou seja, em torno de 500 mil pode ser o pedágio. Então, o pedágio tem não chega a isso, uns 400 mil. Ele tem praticamente 50% da arrecadação de ISS, para mais ou menos, 50%, ele pode ser de pedágio. Mas o pedágio, de novo, ele é sazonal, vai ter período que é bom, período que não é. Então, eu tenho que ter uma média, eu tenho uma projeção histórica. Quando eu orcei esse ano, 2017, 7 milhões e 200 mil, só para exemplo, aqui, vocês têm esse balancete com vocês aqui nessa casa também, 7 milhões e 160, arrecadamos 773, ou seja, 13 mil a mais. Lá em setembro de 2016, foi orçado que tinha uma previsão de arrecadar 7 milhões e 160 mil de ISS. Fechou o ano, arrecadou 7 milhões e 173 mil. Então, a projeção foi dentro da perspectiva nossa. A gente tinha essa média, essa projeção. Então, a gente não trabalha com previsão, acho que vai. É projeções, são projeções, Joaquim, tá? Joaquim, Sim. Queria deixar aqui registrado a presença do vereador Cícero. Isso. Na audiência de metas fiscais e aproveitar aí, bom dia, viu, Cícero? E aproveitar e fazer uma pergunta. Então, a arrecadação do pedágio, ela esses 400 mil no ano? Não, a média é mensal, a gente tem. A média mensal. Tá? Porque ele é muito sazonal. A gente sabe que durante as férias de dezembro e janeiro e fevereiro, é notório isso. O movimento de turista, de fluxo, aumenta. Tá? Então, quando chega na época do inverno, ela cai, tá? É claro, vai ficar mais o pessoal, a gente fala, o comum, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, você tem uma expectativa muito grande, tá? Infelizmente, você fala assim, não, o pedágio vai ser muito bom. É bom porque ele é constante, tá? Isso é uma coisa que eu já posso constar, ainda que tenha uma média, tá? Agora, as outras obras da Tamoios, eu não vou ter nenhuma obra de grande vulto, tá? Eu vou ter manutenção da estrada, então já cai. Olha para vocês entenderem, o pedágio é muito bom, né? E a gente sabe, já foi falado várias vezes aqui, em torno de 52% do orçamento do município de Paraibuna, 52%, provém de transferências de ICM, FPM, IPVA, olha para vocês verem. Então, o IPVA é 50%, se o Estado... né? Qualquer um que tem um carro, eu tenho um carro, licenciado em Paraibuna, se eu pago de IPVA R$ 1.500, R$ 750 é do Estado, e o governo manda 750 para a gente, tá? Esse dinheiro, o que vai ser? Olha para vocês verem, esse dinheiro, uma parte, então eu tenho uma participação. O artigo, acho que 153, parágrafo 3º da Constituição, ele fala lá, pertence aos municípios, 50% da arrecadação do IPVA. Tá? Então, a gente paga o Estado, né? Paga o IPVA para o Estado reembolsa o município. Desse valor, ele já tira 20% e manda para o Fundeb. Ele fala, já é para segurar dinheiro do Fundeb, que eu tenho que pôr aqui para depois verificar qual município que precisa mais, proporcional ao número de matrícula de aluno. Por isso, da importância, está tudo atualizado. O município tem ganho. Então, desses 5%, ainda sobra 20%, e os 5%? 5% do município é obrigado a aplicar no ensino. Então, o dinheiro do IPVA, ele vai contemplar o quê? A aplicação na educação e a aplicação na saúde. E o restante eu gasto, ele é livre, ele não tem a vinculação. Só que eu tenho que aplicar no ensino e na saúde. Então, olha para vocês verem, olha como a gente fala, ó, por que eu fui lá no IPVA? Porque o IPVA é um dinheiro que, com todo o respeito, o município tem uma frota de X carros, sempre está atualizando, os carros são mais novos, há facilidade. Essa renovação de frota, o IPVA é um proporcional de percentual em cima do valor do veículo, vocês sabem disso, tá? Então, é uma frota atualizada, a ponto que o IPVA ano passado superou a expectativa. Eu tinha uma projeção de 1.600.000, cheguei a... Deixa eu olhar aqui. A 1.723.000. Olha para vocês verem. Isso é bom. Só que eu não posso ficar
de novo, ficar criando expectativa em cima de, IPVA é bom, eu não posso fazer uma IPVA, então vamos colocar para esse ano 2018, 1.800.000. Eu fiz a minha média ano passado, 1.700, se não me engano, entendeu? Porque eu tenho que trabalhar dentro da média, tá? Então o município ainda vive boa parte de transferência. A receita própria nossa, para critério de comentário, como foi falado aqui, Cícero, e a vereadora Janaína, né, também acabou de chegar. Cícero, ano passado foi orçado para a receita tributária do município 10.558.000. Arrecadamos 10.073.000, ou seja, 95,41%. Então, a receita própria nossa até que está atingida. O que tem que incrementar, o que tem que fazer, isso a gente não deve medir esforços. Mas a atual conjuntura econômica nossa, a gente tem que ir com cautela, tá? Primeiro caso. E os repasses federais, o ICMS surpreendeu, o FPM ficou dentro da média. Tá? Então, um pelo outro, o município teve um excesso de arrecadação. Que bom que teve excesso, arrecadou mais que o Brasil, isso é bom. Pior se fosse, eu arrecadasse um valor X, gastasse contento. Essa é a importância da avaliação das metas quadrimestrais. Essa é a importância de chegar agora, vereador Cícero, vereador Janaína, o vereador Papai, já falei, a importância do terceiro quadrimestre. É o que executou no ano. Como é que foi o ano? Como é que comportou o ano? Quando, o ano passado eu fiz o orçamento em setembro, não é que a gente fez, a nossa equipe lá, o orçamento de 60.328.000 para 2018, em setembro, quando chegou em dezembro, nós arrecadamos, o município, todo o IPMP, Fundação, Câmara e Prefeitura, arrecadou 60.800.000, ou seja, arrecadou 500.000 a mais do que está projetado para esse ano. Que bom, eu posso começar a gastar mais? Cautela, de novo, cautela. Se eu arrecadar mais, vou poder gastar mais. Eu posso incrementar. Então, para vocês verem que o município, ele tem pautado pela realidade. Então, quando o pessoal pergunta, como é que está a prefeitura? Como é que está a finança? Está sob controle. A gente tem que falar, está sob controle. Eu não posso criar expectativa. É como na casa da gente, eu não posso criar expectativa. Não, vai ter o 13º. Aí tem um problema, exemplo, pessoal a Zé. Teve um acidente com o carro, seguro. O seguro não paga tudo. Pagou a franquia, tem que pagar a franquia. Aconteceu. Então começa, para não falar, que é chato, vai falar, tem uma doença na família, ou um remédio caro, ou alguma coisa. O imprevisto. Então você tem que ter cautela. Porque se você já começar a pagar uma viagem, a gente fala muitas vezes, para o exterior, é parcelado, é R$200 por mês, mas daqui a pouco não adianta pagar a parcela, você tem que ter dinheiro lá no final do ano para viajar. É assim que funciona. E o público não é diferente. Então eu tenho que ter o quê? Não, eu tenho dinheiro no banco. Bem ou mal, além de pagar, eu tenho que fazer uma poupança para mim, ter o dinheiro para me viajar. Tá? O que acontece quando o pessoal tira férias? Recebe 1/3, né? Por quê? O pessoal tirava férias no dinheiro. 1/3, então vai o dinheirinho para você ter o seu lazer, ou aproveitar suas férias. E antes desse abono constitucional, a gente fala isso, o pessoal tirava férias, não tinha dinheiro, todo mundo sabe disso, né? Então, essa é a importância, eu tenho que ter meu controle, está sob controle, não adianta querer, de novo, hoje tem uma reunião com o prefeito à tarde, para mim falar, prefeito, está sendo assim, isso, estamos caminhando desse jeito, a expectativa é essa, como é que a gente vai fazer? Porque já passaram, hoje está inteirando, né, fechando 2 meses, é o bimestre, começo de ano, a gente cria muita expectativa em querer um monte de coisa para o ano, mas eu tenho um ano inteiro para executar. O que eu tenho de prioridade? Tá? Prioridade é o que? Além da educação, saúde, folha de pagamento, encargo, parcelamento, tudo em dia. O que eu tenho prioridade? Eu tenho uma obra, eu tenho isso. O que eu tenho prioridade? Eu tenho que canalizar meu planejamento até o final do ano. Tá? E avaliando quadrimestralmente. Porque se a receita cair, eu tenho que segurar. Se ela melhorou, eu tenho uma válvula de escape, eu posso desenvolver algum projeto, alguma despesa. Dando andamento a tudo isso, aí eu tenho mais uma coisa ainda, eu tenho minha despesa e receita, é o que eu arrecado, o que eu pago, né? Mas tem um detalhe, que a gente vai falar agora, eu tenho o meu resultado primário, então primariamente, se eu arrecado 10, gasto 8, está sobrando 2, que bom. Aí tem um detalhe, eu arrecado 10, gasto 8, a gente fala no sistema operacional da empresa, da prefeitura, mas eu tenho, exemplo, um parcelamento de 500. Então eu tenho 10 milhões, arrecadei 10, gastei 8 milhões, mas eu tenho um parcelamento de 500 por mês. Opa! Então eu não posso
Eu não posso falar que eu tenho 2 sobrando, eu tenho um compromisso assumido, que geralmente parcelamento de coisas anteriores, que a gente não discute de outra gestão, mas é um compromisso do município, e o município tem que andar regular, porque se ele não andar regular, ele deixa de receber transferências constitucionais e convênios, que são as transferências voluntárias. Então o município, como a gente, eu tenho que andar bem, eu tenho que pagar minhas contas em dia, devo aqui, não devo ali, faço empréstimo, cobre ali, vem um dinheiro, cubro. É assim que funciona. Aí a prefeitura, com mais cautela e responsabilidade. Porque a lei fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio para isso, para você gastar com cautela, gastar dentro do limite, fazer o seu ajuste, cumprir o requisito de pessoal, cumprir a obrigação constitucional, não fazer o que era feito antes da lei fiscal. Mesmo depois da Constituição começou a melhorar. Mas antes da Constituição, em 80 e pouco, 85, 87, eu lembro disso, já trabalhava em contabilidade, não era formado, mas eu lembro disso. Não tinha parâmetro, era sem parâmetro nenhum. Fechava, tinha dívida, outro prefeito assumia, que é o município, né, não é outro prefeito, assumia, o prefeito, tem uma dívida aqui de 5 milhões, e o prefeito que ia, se virava. Tudo isso, o prefeito tinha que arrecadar, pagar os compromissos do ano e ainda pagar dívida, não do outro, mas dívida que estava lá atrás, que é do município, ou seja, prejudicava as ações. Como foi falado aqui, Cícero e Janaína, comentei com o papai aqui, o IPMP, daqui acho que 12 ou 13 meses, não vai ter mais parcelamento, que hoje está em torno de 90 mil por mês, que por ano chega a 1 milhão, a gente fala em Minas Gerais, 1.200.000. Esse dinheiro, esse recurso financeiro, ele pode ser canalizado para outras ações, só para vocês verem a importância de cumprir. Agora, e se a prefeitura parar de cumprir o compromisso? Não deu para pagar. Ele gera juro, gera compromisso, tá? E você não vai nunca pagar essa dívida, você não pode ficar rolando. Então, a gente não tem, assim, a gente fala assim, muitas vezes, aqui não faz rolagem de dívida, tá? Podia rolar dívida, eu devo 1 milhão, né? Vou fazer o seguinte, parcela em 3 anos, vou pagar menos. Não, eu vou cumprir o que tem que cumprir, porque é uma coisa que está sendo suportada, quer queira, quer não, ainda, tá? E o ano que vem, falar, agora eu estou livre, como a gente fala, livrei do empréstimo do banco, livrei do meu compromisso, a gente brinca, paguei meu IPVA, então, paguei meu IPTU, isso aí é um alívio para a gente. Então, para o município é mais concreto ainda, é a responsabilidade, porque o dinheiro é público. Voltando a falar de resultado primário, então, o que é o resultado primário? Você pega a sua receita corrente de capital, quanto que tem? No caso, estava orçado 57 milhões de receita, 57.340, chegou a 60.883. Só que eu tenho que tirar a aplicação financeira, porque a função do município não é ficar aplicando dinheiro. Aplica porque é obrigatório e é um dinheiro que pode ficar parado, certo? Isso é assim, como na vida da gente. E depois eu tenho alienação. Alienação também é venda de bens. Né? No caso nosso aqui foi bens móveis, que é aquela sucata, tá? Eu não posso ficar vendendo patrimônio, tá? Agora, aquele patrimônio que não me serve, que está atrapalhando, que não tem mais manutenção, eu tenho que tirar de circulação mesmo, e esse dinheiro vai vir para mim investir, tá? Então, se eu subtrair isso, 55.547 de receita líquida, sem alienação, sem aplicação financeira, eu arrecadei 59.800. Então, eu falo, nossa, que bom que eu arrecadei mais, né? Então, mesmo que eu não tivesse aplicação financeira, que eu não aplicasse dinheiro, ainda assim tinha superado a expectativa. Depois eu venho as despesas fiscais, aí eu tenho meus compromissos, né? Então, para vocês verem, de 56 milhões, de 61 milhões e 328, eu gastei, eu cheguei a liquidar 55, ou seja, tem nota, está tudo certo para pagar 55. E ainda assim eu tenho que subtrair o quê? Eu tenho que subtrair meu parcelamento. Ano passado eu paguei R$ 999.051,75 de parcelamento durante o ano. Tanto o IPMP quanto o fundo de garantia, que tem uma dívida de 3 mil e pouco por mês. Ou seja, se eu arrecadei líquido 59.800 e gastei 54.170, liquidado com nota fiscal, eu tive um resultado primário, no primeiro momento, porque eu empenhei, enquanto não tem a nota fiscal ou a pessoa não entregou o produto, eu não liquidei. Comprometido. Eu tive um resultado primário de 5.630. Ora, 5.630. De novo, de uma parte disso aqui, eu vou acabar pagando, que resta pagar, em torno de 1,5 milhão que eu falei. 1.300.000, ou seja, mas mesmo assim eu tive superávit. Se todos os produtos ou serviços que era para entregar em dezembro, a nota chegou em comecinho de janeiro, eu vou cumprir, mas eu tinha laço financeiro, mas o mais importante,
eu gastei menos do que eu arrecadei. Ou seja, não porque eu quis, porque eu vi. É claro que, geralmente, no final do ano, acontece uma coisa curiosa. A receita, às vezes, supera a expectativa, como aconteceu. Você chega a convênio e você não tem tempo hábil de fazer a execução, comprar o material que precisa, ou que está sendo feito agora no começo desse ano. Por fim, eu quero fazer uma análise assim, ó. Resultado nominal. Agora vai entrar meus compromissos. Não é só o que arrecado e que eu gasto. Eu tenho meus compromissos a longo prazo, não tem problema. Tá? Então, resultado nominal. O ano passado, em 31 de dezembro de 2016, eu quero falar assim, quem está prestando conta de 2017, né? Eu tinha uma dívida consolidada com passivo atuarial do IPMP de 44 milhões e 221 mil. Esse ano caiu para 43,222. Entendeu? Então, já diminuímos a nossa dívida consolidada. Resta a pagar. O ano passado ficou 1,369 em pagar em 2017. Tá? Agora eu tenho 1,361. Tá? Que é a dívida do ano passado para esse ano. Que eu falei, 1,300. Daquele valor que eu superávit liquidado, de 6 milhões, 1,300 é coisa que eu não consegui pagar no passado. Não porque eu não quis, porque não venceu. Tá? Então o dinheiro fica aplicado, está rendendo, ou não tinha documento para me liquidar. Ativo disponível. De novo, Prefeitura, IPMP, Fundação Cultural e Câmara, chegou a ter o ano passado, fechou o ano passado com 49 milhões 912 mil. Tá? E esse ano, 56. Só que desses 56 milhões, tá? Em torno de 52 milhões é do Instituto Previdência. Ou seja, o Instituto Previdência, ele tem um lastro financeiro muito bom, porque ele tem um compromisso sério. Ele trabalha com altas operações, só que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que manter a folha de inativo pensionista em dia, ele que cumpre os compromissos, né? O funcionário, a gente fala muito assim, o funcionário sabe que o município de Paraibuna, com o Instituto de Previdência, os funcionários não sendo do INSS, eu tenho uma garantia, e a gente vê que precisa se fazer uma reforma previdenciária federal. Essa é a discussão. Cícero, você pode ver, está deficitário. E o nosso? Está deficitário? No primeiro momento, vai aposentar a gente, vai entrar pensionista, vai entrar funcionário, né? Nós estamos sob controle. Opa, eu tenho 56 milhões, então eu tenho um bom período para mim ganhar mais dinheiro, melhorar e garantir a aposentadoria, que o aposentado receber em dia, tá? Porque vocês sabem, se o município, por que está tudo junto aqui? Porque assim, se o Instituto de Previdência tiver problema financeiro, a prefeitura, Poder Executivo, ele tem que arcar as consequências, ele tem que assumir, tá? Só que o Instituto de Previdência hoje ele está andando com as próprias pernas e andando muito bem. Então, quando você fala assim, nossa, 56 milhões, só que desse valor aqui, a prefeitura fechou o ano com o boletim com 3 milhões e 700, mais ou menos, em caixa, tá? Ah, mas então é livre? Não, de novo, tem que pagar 360 e pouco. Então vai sobrar 2 milhões. Desses 2 milhões tem dinheiro vinculado à saúde, à educação, né? Que eu não posso gastar onde eu quero, tá? Tem dinheiro de convênio, como chegou ano passado o convênio da saúde, tá? Então não adianta nós querermos, como eu quero falar para vocês, achar que sobrou, como foi falado aqui. Isso é a posição dia 31 de dezembro. Só que nós estamos em fevereiro, já entrou dinheiro, já saiu dinheiro, tá? Então, aquele dinheiro que sobrou ano passado, eu já mexi nele também, tá? Hoje, o boletim de caixa deve estar em torno de 5 milhões, nossa, 5 milhões, mas eu tenho meus compromissos, eu tenho a folha de pagamento para pagar esse final, agora dia 1º, estava na tesouraria agora, conversei com o prefeito ontem, com a diretora financeira ontem, folha de pagamento, o RH, vamos priorizar a folha de pagamento. Tem dinheiro? Tem dinheiro do Fundeb para pagar professor? Tem. Onde que está faltando? Se faltar dinheiro para pagar a educação ou saúde, com dinheiro federal, o estadual que eu possa gastar, eu já vou ter que estar no tesouro próprio. Tá? Acabei de falar com a Márcia lá, chegou o ICMS hoje, quanto que chegou? Né? Então, eu tenho uma reunião agora à tarde com o prefeito para falar, prefeito, a folha de pagamento é sob controle. Com todo o respeito. Se é pouco, se é muito, é chato falar isso nessa altura, mas assim, em dia, tá? Em dia. Tá? A gente vê a situação ainda da cidade do Rio de Janeiro, outras cidades, outros municípios, outros estados. A gente está em dia. Pagamento a gente paga, a gente quer pagar no primeiro dia primeiro dia do mês seguinte, está o pagamento, né? Talvez saia amanhã ou mais tardar dia 1º. Esse mês é curto, a gente sabe.
Então, voltando ao que estava comentando, eu tenho passivo. O passivo reconhecido nosso ano passado era de 2 milhões, fechou. 202. Agora, em dezembro de 2017, caiu para 117. Olha para você ver. Então, nós estamos pagando as dívidas, nós estamos gastando com controle, gastando com responsabilidade. Ou seja, eu posso, o ano passado, eu podia endividar 2 milhões e 200. Tá? Esse ano eu posso assumir compromisso de até 8 milhões. Por quê? Porque meu saldo, meu laço financeiro, contando com o IPMP, se o IPMP pagasse todas as dívidas dele, tá? O passivo atuarial deles, ele tem o passivo atuarial deles. Isso é um passivo atuarial até 2022, 2030. Ele tem que pagar X. Ou seja, se ele pagasse tudo que tem que pagar, ainda sobraria, de novo, 8 milhões. Mas ele não pode também ir gastando a contento, tá? Porque, de novo, vai aposentar a gente, né? A gente sabe disso. Existe todo um ciclo. Vai ter pensionista, então eles têm que ter um controle. Tem reajuste salarial. Então, ou seja, quer queira, quer não, a Previdência tem que manter um laço financeiro razoável para ela cumprir os compromissos, né? Depois eu venho falar, para me encerrar, eu vou falar do quê? Da execução orçamentária. Então, quando eu arrecadei 59 milhões e 800 de receita não financeira, tá? E gastei 54, tive o superávit de 5.630. O resultado primário, primeiro momento, tá? Daí eu falei assim, mas nem tudo que eu empenhei eu vou pagar. Aí mesmo fazendo a dedução, caiu, aumentou meu superávit para 5.713. Ou seja, o município ele arrecadou X e gastou menos. Ou seja, se ele arrecadou 60 milhões e gastou 50, se ele arrecadou 60 milhões e gastou, e gastou menos, ou seja, gastou, como a gente viu aqui, empenhou 56, nossa, então eu, além de gastar menos do que estava orçado, precisei, mas eu tinha que ter pé no chão, de novo, 57.340, vou gastar 56, eu não tinha como projetar isso, mas no andar da carruagem, nada impediria que eu gastasse 58, nada impediria, tá? Só que a gente foi bem justo, vamos executar o que está planejado, sem loucura, sem fazer muita coisa. Por quê? Por que isso? Muitas vezes o pessoal pergunta, mas o município tem que fazer um monte de coisa, um monte de obra, de novo, tem os compromissos, eu tenho que fazer meu repasse para a Fundação Cultural, para a Câmara, pagar meus parcelamentos, pagar meus fornecedores, dentro da minha projeção, cumpriu. O que eu vou fazer? A economia, nossa, ano passado, esse ano a gente está na perspectiva, nós passamos um problema sério de crise, tá? Chegamos a ter quedas de ISS. Eu já tive um orçamento aqui, não de 70 milhões, como alguém já falou por aí, a prefeitura já arrecadou 70. Não, ela já arrecadou 63 milhões, tá? 63, efetivo, tá? Quando o orçamento estava na faixa dos 50 milhões, 52, 55, cheguei a arrecadar 63, nunca 70, não, 70 não, mas, entretanto, eu estou caminhando para isso, olha para você ver. É claro que, nossa, mas naquela época, de novo, teve um ano que eu cheguei a arrecadar só de ISS 21 milhões, ISS, quando estava no auge da duplicação, veio o gasoduto depois da duplicação. Agora, hoje, a realidade nossa é outra. Então, não adianta eu colocar ISS aqui ano que vem, para 2018, eu coloquei, se não me falha a memória, em torno de 8 milhões e meio. Não adianta eu colocar 10 milhões, porque aquele 21 eu arrecadei há 4, 5, 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu não vou arrecadar. Não adianta eu criar perspectiva. Mas está para ter uma obra, de novo, se tiver a obra eu arrecadar, eu vou gastar. É assim que funciona. É chato falar que eu sou o chato lá. Eu sou o chato. Ontem mesmo foi no gabinete do prefeito, falei, ele não estava lá à tarde, falei com a vice-prefeita, temos que tomar cuidado com essa despesa. A gente tem que preocupar até o final do ano, nós estamos em fevereiro. Então, mas a necessidade de fazer essa obra, esse investimento, sei lá, investimento, comprar alguma coisa lá de plano permanente, com cautela, devagar, não vamos atender todo mundo, porque todo mundo quer tudo, então a expectativa é muito grande, né? Agora, é preferível chegar no meio do ano e falar, tem uma gordura para queimar, vou queimar essa gordura. Agora, em fevereiro, não dá para a gente ter noção, nem perspectiva ainda. Quando a gente chegar, se Deus quiser, em maio, quando a gente falar, primeiros 4 meses de 2018, como que está sendo comportado? Aí a gente começa a ter perspectiva. Porque até agosto do ano passado, na verdade, setembro, quando eu vim nessa casa de leis,
a gente estava na expectativa, ó, vamos ver se a gente consegue fechar. Estamos justos, conseguimos superar a expectativa, conseguimos pagar as dívidas em dia, não que valores para o prefeito, mas a administração, a gente é preocupado, até a gente fala a vice-prefeita, a gente chegar a vice-prefeita e o prefeito, ouvir a gente, ó, a parte técnica tá com esse aval aqui, ó, a folha está comprometida, segura. Chegou no final do ano, tá? Meado de dezembro, dia 15, 17, a gente já falou, prefeito, dá para pagar a folha esse ano, dentro do mês. Então vamos programar, entendeu? Pela perspectiva, tem uma receita que vai chegar ou não. Porque o ano passado, vocês são sabedores, saiu uma notícia que chegaria um apoio financeiro forte, né? Vocês lembram disso, né? Não sei se o Cícero lembra disso, viu falar, a Janaína e o papai. E não chegou. Não chegou. E se eu contasse com isso? Como é que ia fazer? Eu estava... Entendeu? Então é assim. Não obstante a isso, eu tenho prefeituras aí da região, próximos, vizinhos, que tiveram problema de fechamento do ano. Ficaram devendo para o fornecedor, sem laço financeiro. Nós fiquei a pagar, fiquei com laço financeiro. Nossa, mas podia gastar mais? Podia, mas, de novo, tem que ter cautela. Então, o município, diante desses dados, desses números, que encontram-se base em balancetes, tá? Que estão nessa casa, o município, no terceiro quadrimestre, cumpriu os parâmetros da lei fiscal. Primeira coisa, diminuir o estoque de dívida, ou seja, os parcelamentos, gastar com cautela, arrecadar mais, tá? Deixar laço financeiro para cobrar a pagar, ainda com sobra. Eu quero salientar uma coisa aqui, o balancete da prefeitura é encaminhado para essa casa de leis, dentro do prazo, tá? O que eu quero falar muitas vezes, já foi falado aqui, IPVA, por exemplo, quanto que se gasta, onde se gasta, qual o percentual. Isso está na Constituição, vocês podem ver. Mas, independente disso, o balancete tem todos os detalhes, né? Você tem uma casa legislativa aqui com contador, com contadora, no caso, mas se a gente tiver alguma explicação, te dá, estou à disposição. Lá na prefeitura, a gente agenda, ó, Joaquim, o que é essa receita aqui? O que eu posso fazer com isso? Tá? Eu estou lá à disposição. Onde que tem dinheiro vinculado? O que é vinculado? O que não é? Tá? Porque muitas vezes chega lá para a gente, lá, o pessoal quer saber quanto que arrecadou de PVA ano passado. Básico, pega o balancete de dezembro que está nessa casa de leis, vai lá e olha. Tá? É fácil, mas tudo bem, vai um ofício, eu não estou discutindo isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas vai um requerimento lá, muitas vezes, pergunta quanto que arrecadou? Aonde gastou? Tá? De novo, como a gente comentou aqui, ele é livre, cumprindo a educação e a saúde, ele é livre. Entendeu? IPVA, por exemplo. Todos os impostos são livres, desde que você cumpra a educação e a saúde. Entendeu? ISS, eu posso fazer o que com o ISS? Posso fazer o que eu quiser, com todo perdão, com o que eu quiser. Agora, que eu tenho que cumprir o mínimo da saúde e educação, tem que cumprir. Eu posso pagar até folha de pagamento com ele. Não tem proibição, restrição nenhuma. Então, muitas vezes, a gente brinca assim, né? Vai lá no Google e pede, dá uma pesquisada aí para mim, o que fala nisso? Onde que é obrigado? Tem proibição? Não tem. Igual o Fundeb. Fundeb é magistério 60% para professor. Eu posso gastar 100, não posso gastar 59,99. O restante eu posso, entendeu? É assim que funciona. Mesma coisa a saúde. A saúde tem dinheiro fundo a fundo. Eu não posso pegar um dinheiro do ESF e pagar outro funcionário. Eu tenho que pagar a pessoa que trabalha ali, ainda que não seja suficiente. Se sobrar, fica para outro mês. Tá? Se faltar, eu tenho que cobrir, porque a educação e a saúde é assim, municipalizado. Se o governo, o dinheiro federal e estadual não é contento de cobrir as despesas, os seus programas, tá? Você tem que cumprir com o dinheiro do Tesouro. Infelizmente, não vai agradar todo mundo, infelizmente, não vai ser como a gente quer, mas vai ser na medida do possível. Então, a população tem que saber o serviço básico de saúde e educação, limpeza urbana, a gente fala muito isso, mas limpeza urbana também, coleta de lixo, tá? Folha de pagamento, encargo patronal, os compromissos, isso é prioridade. Aí, como na casa da gente, o que sobrar, mas eu preciso que eu tenho que trocar a geladeira, eu tenho que fazer um esforço. Quer dizer, a gente fala assim, paga por isso, né? Às vezes eu não tenho dinheiro, vou entrar no especial para comprar a geladeira, ou entrar no carnê, a gente brinca, da Casa Bahia ou da Loja 100, mas é uma coisa que não tem como se furar, sem geladeira pode ficar. Então tem coisas que você tem que sacrificar, suportar, porque existe uma seriedade em atender a família da gente, e a família da gente, a gente fala muito isso, né? É a população. Então o executivo sabe que quem é a família? É a população. Então eu tenho que cuidar da minha população. Eu tinha a falar isso, e estou aberto aqui para nessa prestação de conta do cumprimento das metas, o que tiver que responder, né, nesse contexto aqui. Obrigado.
dando continuidade. Alguma pergunta, vereador Cícero? Vereadora Janaína? Então, gostaria de agradecer os esclarecimentos do senhor Joaquim, representando o Executivo. Gostaria de agradecer a participação do funcionário Cristino e registrar a presença dos nobres vereadores, senhora Janaína Andrade, senhor Cícero Santos Fabiano. Não tendo mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro encerrada a audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre de 2017. Obrigado à presença de todos. Obrigado.